Deus abençoe você e a sua família. Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo, com a graça do Senhor, está tudo bem. Estamos de volta, dando sequência à série das parábolas de Jesus. Hoje, nós vamos ver pano novo em vestido velho e vinho novo em odres velhos. Está no capítulo 9 de Mateus. Para você que é novo aqui, eu costumo sempre dizer, claro, primeiro, bem-vindo, Deus te abençoe. Na playlist do canal, você vai encontrar páginas com assuntos diversos, inclusive desta série das parábolas de Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Costumo ler o assunto, este é um tema assim, exatamente para quem aprende, quem está querendo aprender. Eu sou a primeira, eu sou a primeira a ser edificada na palavra e estou aqui, o Senhor me usando para o ensino desta palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Não existe maior milagre. Eu creio que o maior milagre é o da salvação. Se você ainda não experimentou, vá com pressa. Vá com pressa dizer sim. Aqui nesse momento, diga sim para o Senhor e Ele vai te abraçar, te receber como filha. Aleluia. Fazer parte desta família gloriosa que um dia todos nós vamos morar com Ele. Aleluia. Jesus vai voltar. Aleluia. E Ele vem buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia. Sangue purificador. Aleluia. É uma bênção, é uma bênção. Antes de lermos a parábola, vamos lembrar 3 fatos que aconteceram nos versículos anteriores. Mateus, de 1 a 8, versículo 8, Jesus perdoa e cura um paralítico. Trouxeram a ele um paralítico e Jesus, vendo-lhes a fé daquelas pessoas que trouxeram aquele paralítico a Jesus, crendo que ele podia resolver o problema daquele homem que estava naquela situação, ele voltou-se para o paralítico e disse, aleluia, tem ânimo, filho, olha que carinho, aleluia, que amor, perdoados são os teus pecados. Alguns escribas disseram consigo mesmo, olha, eles não falaram, eles falaram para eles mesmos na mente, este homem blasfema. E Jesus, conhecendo-los os pensamentos, disse, por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Este, se levantando, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia! No versículo 9, Jesus vai passando, né? E ali ele vê Mateus, estava sentado em uma coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Foi simples e direto. E ele, Mateus, prontamente obedeceu. Aleluia, como é maravilhoso a gente ouvir esse chamado. Aleluia. Mateus era ovelha de Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É uma bênção, né? E Mateus, os versículos 10 a 13, capítulo 9, né? Jesus em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, olha onde era que os fariseus estavam. Estavam também ali.
por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, responde. Nem espera que os discípulos responda, né? Porque ele sabia que certamente os discípulos não iam ter aquela resposta, né? E Jesus responde, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Deus teve misericórdia de nós, enviando Jesus, para que crendo nele tivéssemos vida. Aleluia, aleluia. Os fariseus se consideravam pessoas justas, porque diziam eles que praticavam a lei, né? Aleluia, aleluia. Quem eram os publicanos? Eram cobradores dos rendimentos públicos entre os romanos. E os pecadores, pela palavra já está dizendo, é uma pessoa que comete o pecado, né? Todo tipo de pecado, né? E a misericórdia, o que é a misericórdia? É dó, compaixão, piedade, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça. Eu lembrei, quando estava falando, quando estava escrevendo, né? Lembrei do profeta Jonas. Deus teve misericórdia dos 120 mil habitantes de Nínive, né? Jonas desobedeceu, não vou entrar nos detalhes aqui, e ele, ao final, né, quando o povo se converteu, o povo de Nínive, né, creram, ouviram a mensagem do profeta Jonas, né, e eles se arrependeram. Aí Jonas disse, eu sabia, por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que tu ia perdoar, tu ia ter compaixão, tu ia ter misericórdia, né? E ali, Deus dá uma lição para Jonas, né? Ele faz crescer uma boboreira, ali um calor muito quente, estava muito quente, aí aquela sombra veio, Jonas ficou ali regozijando, né? Aí no outro dia veio um bicho, Deus permitiu um bicho ali naquela boboreira, né? E ela apodreceu e caiu, e Jonas ficou irritado, né? E Deus disse, você está se irritando por causa de uma boboreira, que não foi nem você que semeou aí, que fez ela crescer, né? Quanto mais eu não devia ter misericórdia, compaixão dos 120 mil habitantes de Nínive. Eita, que lição, hein? Aleluia! Que lição para mim e para você hoje, né? Aleluia! E o sacrifício também é conhecido como imolação, oferenda ou oferta, na qualidade de alimento, colheitas e plantações, como um ato de culto, né? Como também dar tudo o que tem e ficar sem nada. Se sacrifica pelo outro e agora você vai tirar de onde para sobreviver? Tem pessoas que entendem assim ao pé da letra, sabe? Eu conheço pessoas que dava tudo e ficava sem nada. E agora? Agora, lembrei também quando Jesus voltou, né? E as pessoas achavam inicialmente que quando Jesus voltou para o Pai, eles pensavam que Jesus ia voltar no outro dia ou naquele mês e tal. E as pessoas começaram a se desfazer dos bens que tinham e empobreceram, né? E depois foi necessário haver uma coleta, né? Para que viesse ajudar aquelas pessoas. Elas se desfizeram de tudo e agora estavam dependendo, né? Não é desse modo que o Senhor fala, né? Então, misericórdia quero e não sacrifício, né? Você tem 2 blusas, você não vai dar as 2, você vai dar só uma, né? Porque precisa ficar com uma, você precisa se cobrir, né? O jejum que João Batista e seus discípulos faziam tinha significado especial. A nação vivia gemendo sobre as crueldades da servidão romana e agora ouvia o bradar das ribanceiras do Jordão que o libertador, há muito previsto, estava às portas. Aleluia! Mas os religiosos fanáticos do tempo de Jesus excediam-se. João já havia dado testemunho acerca de Jesus. Ele entendeu
que o ministério dele tinha chegado ao fim. E agora começaria o de Jesus. João havia falado aos seus discípulos: vós mesmos me sois testemunhas de que eu vos disse. Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia, aleluia. João Batista compreendeu perfeitamente. Não existiu ciúmes ali, não. Ele entendeu que agora o ministério dele havia encerrado e agora o de Cristo havia de crescer. Aleluia, aleluia. O Pai ama o Filho, ainda João falando, né? E todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu acredito em Deus, só acredito em Deus. Mas você precisa acreditar em Deus e acreditar que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para dar vida a todo aquele que nele crê. É como na carta de João diz: se você não crê no Filho, está fazendo ele de mentiroso, né? Porque Deus enviou o Filho, Deus falou acerca do Filho, Deus deu testemunho acerca do Filho. Aleluia! O mestre já havia falado acerca do jejum, como deveria ser praticado. Moisés, Elias e o próprio Jesus, todos eles jejuaram 40 dias, mas foi isso num período de grande tensão. As 3 metáforas usadas na parábola, do noivo, do vestido e dos odres velhos, né? São garrafões feitos de pele de cabra, né? O couro, né? O couro curtido, né? Significam que há ocasiões em que o jejum tem seu lugar, mas não especialmente como uma prática regular, como também para a pessoa não ficar fazendo propaganda, né? De sua própria santidade. A oração, sim, era uma prática diária do mestre dos mestres. Ele nos deu o exemplo e nós devemos seguir. A oração é a nossa conversa direta com o Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A nova vida que Cristo dá não cabe no velho judaísmo. Novo vinho deve ser posto em odres novos. Um remendo de pano novo não combina com o vestido velho. O novo ensino do Evangelho não veio para remendar o velho judaísmo, nem pôr o novo vinho do Evangelho dentro dos antigos rituais e cerimônias. Jesus Cristo trouxe um novo ensino, uma nova proclamação, aleluia, uma nova aliança. As boas novas de que a graça de Deus pode agora manifestar-se em bênçãos para todos os que, arrependidos, creem em Jesus Cristo. Na última ceia, Jesus falou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. De modo que a lei se tornou nosso aio, é o nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Paulo repreendia os gálatas que queriam voltar aos rudimentos fracos e pobres, vivendo como escravos e não como filhos, voltando à escravidão de formalidades, cerimônias e ordenanças, depois de terem gozado a liberdade em Cristo Jesus. Novidade de vida necessita de liberdade para desenvolver-se. Sendo ela presa, ela romperá os odres velhos. Aleluia. É de lamentar que muitos cristãos vivem na velha dispensação de tempos e estações. Não toque, não prove, não manuseie. Confessando a Cristo,
seguem a Moisés, ou seja, o ritualismo, né? Eles dão mais valor ao ritualismo. Jesus Cristo também disse, por causa da vossa tradição, transgredi a lei de Deus. Aleluia. Vocês estão ensinando ordenanças, costumes de homens. Aleluia. O cristianismo nunca havia de ser um judaísmo remendado. E aqui, na parábola, né? Mateus 9, 16, 17, odres velhos ficam ressecados. O vinho novo que estava ainda fermentado iria fazê-lo inchar e explodir. Do mesmo modo, os velhos caminhos dos fariseus não podiam aceitar o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Em Cristo se cumpriu todas as promessas do reinado eterno de Deus. O Filho de Deus, ao se revelar, estava manifestando o reino de seu Pai, o reino de Deus aqui no reino terrestre. Aleluia! E eles haviam rejeitado. Aleluia! Aleluia! Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Aleluia! E agora a salvação veio a nós, povo gentil. A gente não era nada. A gente era chamado de cachorrinho. Aleluia! Aleluia! Se contentando com as migalhas. Aleluia! E agora o Senhor nos chama. Aleluia! Ele disse que era para encher a casa. Aleluia! Em outra parábola mais adiante me veio aqui à mente, né? Aleluia! Meu esposo, ele fez um comentáriozinho, eu costumo conversar com ele, né, acerca dos estudos que vou fazer. O Novo Testamento é uma regra para todos os povos que nele crê. Aleluia! O Velho Testamento foi dado para o judeu. Nenhum cumpriu a lei. Jesus disse, a lei diz assim, eu porém vos digo. Ele estava rompendo com o Velho Testamento. Se você viver na graça como cristão e continuar com o Velho Testamento, o velho vai romper o novo. Então, é isso que ele explicou nessa parábola. Ninguém cumpriu a lei com exceção de Cristo. Por isso Jesus Cristo veio. O homem não tinha condições mínimas de ser salvo, porque não cumpriu a lei. Aleluia! Jesus Cristo deu a salvação de graça. Aleluia! Jesus disse para seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disser, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Essa era a diferença entre Jesus e os escribas e fariseus. Jesus falava com autoridade, como também praticava. Os escribas e fariseus não praticavam. Nós, como cristãos, olhamos o Antigo Testamento como fato histórico e não como uma regra. O Velho Testamento apontava para Cristo. Ele vem. Jesus Cristo veio, voltou para o Pai e voltará para vir buscar a sua igreja. Aleluia! A nossa fé, regra de fé e prática está em Cristo Jesus. Aleluia! Claro, com certeza absoluta, nós amamos toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, mas nós sabemos que pela lei ninguém se salva. Jesus Cristo, ele nos deu de graça. Aleluia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem pelas obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Porque para as boas obras nós somos criados, né? Nosso espírito foi renovado, então nós agora estamos prontos para praticarmos as boas obras. O jejum que agrada a Deus. Para jejuar, deve-se ter um propósito.
O propósito do jejum não deve ser o de impressionar as pessoas. O jejum era uma prática comum entre os servos de Deus, e ainda é, pois tinham conhecimento de que era uma forma de reabastecer-se, de renovar as forças para enfrentar as difíceis batalhas que tinham pela frente em seus ministérios e até mesmo na vida diária. Disse o Senhor: acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes ir livres os oprimidos, despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Aqui está o jejum que agrada a Deus. Claro, você pode se abastecer, se abster de alimento por determinado tempo, né? Isso é com você e Deus. Não existe uma regra. A regra está aqui. Essa que eu li, né? Uma certa irmã, eu amo muito, né? Outro dia ela me chamou para fazer um jejum de tantos dias, né? Assim, e para conseguir algo, né? E eu expliquei para ela o que era o verdadeiro jejum. E ela se alegrou muito e ela me foi muito grata, né? Porque ela vivia com essa preocupação, que havia essa necessidade, era uma obrigação nossa de se abster sempre de viver na prática do jejum. Praticamos, sim, havendo uma necessidade, mas na nossa vida diária, olha aqui, isso aqui é a prática do jejum. Você fazendo isto aqui, que o Senhor falou, esses últimos versículos que eu li aqui, você está jejuando, a sua vida está consagrada ao Senhor. Aleluia. Aleluia, a palavra do Senhor diz: oferecei sacrifícios vivos a Deus. O fruto, olha, dos lábios que confessam a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a ti, meu Pai. Aleluia, a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, voltado para adorar ao Senhor, porque para isso nós somos criados, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor na beleza da sua santidade. Claro, o jejum, ele é necessário, mas não é uma coisa assim, para viver jejuando. Jesus Cristo disse assim, porque certa vez, vocês lembram, que os discípulos tentaram expulsar, não é, o demônio de uma pessoa e não conseguiram, né? Aí eles foram a Jesus e disseram, por que a gente não conseguiu? Aí disse, essa casta de demônio, ela sai com jejum e oração, né? Então, ele deu o exemplo assim, tem situações que é necessário, sim, você jejuar, você sair da sua casa, ir para uma, digamos assim, para a cadeia, né? Para fazer um trabalho evangelístico, você precisa fazer uma consagração, com certeza, né? Mas, assim, momentos de tensão, os casos citados foram situações de tensão, mas aqui está o verdadeiro jejum, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, não é verdade? O caso que eu citei de Jonas, né? Toda a cidade, os 120 mil habitantes, jejuaram, até o rei, o rei e até os animais. O rei disse que fosse tirado a água, né? A comida e a água do povo, jejuam, porque estavam certos de que ia haver uma destruição. Está vendo? Uma situação tensa, não é isso? Aquele outro caso foi o caso da rainha Esté. Ela, as moças dela, e ela pediu para Mardoqueu dizer para todo o povo judeu para jejuar 3 dias, porque ela não podia, era uma situação tensa, ela não podia chegar à presença do rei
a não ser que fosse chamada, que ela poderia até ser morta. E ali, quer dizer, foi um momento de tensão. Foi necessário haver um jejum. Então, meu Pai, estou aqui, estamos aqui, eu e todo o teu povo, Senhor, todos os novos inscritos, todos que ainda hão de chegar e vão ouvir a tua palavra. Não falei nada de mim, Pai. Tu és testemunha, tu conheces, Senhor, as intenções do meu coração, Senhor. As intenções, Senhor, tu observas e vê, Senhor. Então, o que eu desejo de coração é que a tua palavra seja alcançada por todos e que todos venham a ter um desejo, Senhor, de te obedecer, aleluia, viver uma vida de santidade. Claro, vivemos a nossa vida normal, nós somos aqui dessa terra, aleluia, mas nós temos uma pátria celestial que Jesus foi preparar morada, aleluia. Tudo eu te peço, Pai, tudo eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima parábola, se Deus quiser. Tchau.